Vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui a provinha da UFO de 2025, que na minha opinião foi uma provinha bem fácil para a parte de química. E lembrando, caso você queira passar em medicina e está buscando um cursinho online excelente, o melhor do Brasil, MetaMed. MetaMed, lá você vai encontrar a resolução de praticamente todos os vestibulares, tá? E também praticamente em todas as áreas. Também para quem já faz medicina, ó, MetaMed é top demais. Utilize o cupom HOPS15 para ganhar 15% de desconto, certinho? Então vamos lá. Questão 73, tá? No Quilombo Calunga, localizado em Goiás, a comunidade mantém viva a tradição do uso de plantas medicinais no tratamento de doenças. Entre as práticas mais comuns, destaca-se a preparação de infusões, um processo de extração do composto bioativo no qual as folhas, raízes e cascas de plantas nativas do cerrado, como a cajazeira e o barbatimão, são imersos em líquido quente para a liberação de princípios ativos, como flavonoides, polifenóis, alcaloides e taninos, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, tá? Isso aqui é o mesmo processo de fazer um café, fazer um chazinho, tá? Só colocar a água quente que as substâncias vai para o solvente, O preparo dessas infusões envolve processos químicos que favorecem a extração dos compostos ativos das plantas. Sobre os aspectos químicos dessas práticas tradicionais, assinale a alternativa correta, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente está falando de um processo chamado de extração, tá? Dissolução que está acontecendo aqui. Na química, se a gente for para a parte da orgânica, tá? Existem muitas pesquisas nessa área, tá? Bem tranquilinho, bem tranquilinho. Vamos lá? A extração dos compostos bioativos acontece por destilação. Olha, destilação realmente é um método utilizado, tá? Para separar algumas substâncias, tá? De uma mistura. Porém, a destilação tem a ver com o ponto de ebulição. Aqui a gente não tá tentando encontrar o ponto de ebulição de nenhuma dessas espécies, tá? Só tá tentando fazer o quê? Pegar essas substâncias e passar para o solvente, ok? Então, destilação não pode ser de nenhuma forma. A extração dos compostos bioativos das plantas em água quente ocorre principalmente por dissolução e difusão, sendo influenciada pela polaridade das substâncias e pela interação com o solvente. Isso daí, pessoal. Olha, se eu tenho substâncias polares nessa planta, tá? Que ele tá falando que a cajazeira e o barbatimão, e eu tô fazendo isso com água, as substâncias polares vão para a água. Simplesmente só isso, tá bom? Então a B ela tá excelente, excelente. Se tivesse mais substâncias apolares, aí estaria pensando em utilizar um solvente mais apolar. Por exemplo, hexano. Hexano é um solvente bem apolar. Vamos ver a C. A solubilidade dos compostos bioativos das plantas, como polifenóis e flavonoides, pode ser limitada em água, o que influencia a eficiência da infusão na extração dessas substâncias. Olha, legal, trouxe um dado aqui um pouquinho complicado, mas Robson, por que tá errado? Olha que ela não pode ser limitada por conta da água. Se a gente lembrar de polifenóis, a gente vai lembrar de vários fenóis. E ali eu vou ter uma hidroxila, e essa hidroxila vai interagir com a água. Logo pode se solubilizar. Ok? Então não vai ser dificultada, é isso que ele fala, limitada, não pode ser limitada. Às vezes um outro solvente seria melhor que a água, tá? Isso tem que fazer análise das moléculas de interesse, aí você pode modificar esse solvente, mas o solvente universal sendo utilizado sempre vai ser a água, tá bom? Então a C está errada. A D, a temperatura da água utilizada no propera das infusões exerce pouca influência. Se a gente lembrar do conteúdo de cinética química, a gente vai ver que a temperatura é um dos fatores, tá? Então a água tem que estar quente para facilitar esse processo. Robson, água fria vai retirar algumas substâncias? Sim, vai retirar, tá? Mas não tão rápido e não tão eficiente quanto uma água em uma temperatura alta, ok? Então por isso que está errado, tá? Então, letra B, bem simplesinho, essa B aqui, tá bom? Vamos para a próxima questão?
Questão 74, questãozinha que trouxe uma informação interessante, né? Que é função orgânica de enxofre, quando dois enxofres se ligam. Achei interessante. E aqui ele traz um aminoácido, tá? Que é a cistina. Robson, como é que você sabe que isso aqui é um aminoácido? Olha aqui, ó. Carbono alfa, ácido carboxílico, nitrogênio e hidrogênio. Aminoácido. No caso aqui, eu tenho um peptídeo, né? Porque são ligações entre dois aminoácidos. Aqui eu tenho um aminoácido aqui e outro aminoácido aqui, tá? E aqui eu tenho a cisteína, que é esse aminoácido isolado, né? Então vamos lá. O cabelo crespo, símbolo da identidade e da beleza negra, tem uma estrutura única devido à grande quantidade de ligações de disulfeto entre moléculas de cisteína, formando a cistina. Essas ligações conferem resistência, elasticidade e o formato espiral dos fios, igual o meu cabelinho, tá? No alisamento químico, produtos como o hidróxido de sódio, potássio, guanidina, tioclicolato e de amônio e formol promovem uma reação de redução, rompendo as ligações de sulfeto e convertendo em cisteína, com grupos sulfidrilas livres. Então, o grupo sulfidrila seria esse daqui, ó. Isso permite modificar temporária ou permanente a estrutura do cabelo. Para fixar nova forma, aplique-se peróxido de hidrogênio, que restabelece parte das ligações de disulfeto. Todo esse processo químico pode deixar os fios mais frágeis e ressecados, além de causar danos ao couro cabeludo, dermatites tópicas ou outros problemas de saúde. A equação abaixo representa a quebra da ligação de disulfeto da cistina em meio básico, reação essencial para a mudança estrutural do cabelo, tá? Então, ele está fazendo o que? Um alisamento químico, tá? Precisa quebrar essa ligação aqui da cistina, de disulfeto, a ligação de disulfeto, e ter a cisteína livre. E o meio tem que ser alcalino. O que quer dizer meio alcalino? Tem que estar básico. Ok? Com base no texto e na equação, analise as asserções abaixo. Então vamos ver cada uma. 1. O alisamento químico ocorre por meio da redução da ligação de disulfeto, convertendo a cistina em cisteína, que contém um grupo sulfidrila. Essa conversão altera as propriedades químicas da molécula, tornando o cabelo mais maleável e sujeito a deformações, refletindo em padrões estéticos que historicamente desvalorizam o cabelo crespo. Legal, isso aqui era o que está escrito no texto, tá? Então, se você lesse o texto, você saberia que a 1 está correta, tá? Eu achei interessante, achei muito interessante. Vamos a 2. A reoxidação com o peróxido de hidrogênio reverte totalmente o alisamento? Se você ver aqui, ó, ele fala que restabelece parte das ligações de disulfeto. Restabelece tudo? Não. Interpretação de texto, pessoal. Por isso que a 2 está errada. Vamos ver a 3. Os produtos alisantes atuam em meio alcalino? Sim, olha aqui, a gente está vendo aqui, ó, meio alcalino, tá? Favorecendo a quebra das ligações de disulfeto. Sim, e permitindo a reestruturação dos fios. A equação química demonstra que a reação ocorre com a participação de íons hidroxila. Sim, ó, ele fala aqui que utiliza hidróxido de sódio e potássio, né? KOH ou NaOH, tá bom? Então, sim, a gente vai utilizar esses íons hidroxila, que auxiliam na quebra das ligações de enxofre da cistina. Ok. 1 e 3 está correto, tá bom? Vamos ver a 4. A estrutura da cistina contém um grupo funcional característica das aminas. Tá, olha aqui. Se a gente for ver a estrutura da cistina, tá? A gente tem sim uma amina aqui, ó. A gente tem uma amina aqui por quê? Porque a gente tá falando de um aminoácido, tá? Enquanto a cisteína apresenta um grupo funcional pertencente ao composto das amidas. Tá, aqui eu tenho amida? Não, eu tenho outra amina, né? Olha aqui, pessoal. O que é uma amina? Nitrogênio ligado a carbono. Aqui eu tenho uma amina. O que seria uma amida? Esse carbono aqui, ó, tá? Ele seria uma carbonila, tá? Carbono ligado a um oxigênio, uma dupla O mais um nitrogênio. Isso aqui seria uma amida. Eu tenho isso daqui aqui? Não, você não tem. Ah, Wilson, mas esse carbono aqui, ó. Não, pessoal, esse carbono aqui, ó,
ele é pertencente a essa parte aqui. Para ser uma amida, deveria ser este carbono aqui. Agora, se esse aqui tivesse uma dupla O, aí sim seria uma amida, ok? Ali eu tenho um ácido carboxílico. Perfeito? Então, 1 e 3. Questãozinha bem fácil, bem fácil, bem fácil. Acredito que todo mundo tenha acertado. Praticamente, ler o texto já ajuda 100%. 100%. Ok? Vamos para a próxima. Questão 75. Questão 75, uma boa questão. Uma questão que teve um pouquinho de polêmica. Alguns alunos me procuraram, né, para saber por que a D ela está errada. E, gente, o problema dessa D aqui e de outra aqui, que tá, acho que é a A, é que a questão é um equilíbrio químico, tá? Um equilíbrio químico, pessoal, ele nunca vai parar, ele nunca vai ser desfeito, tá? Tá em equilíbrio. Então, ele sempre vai estar se modificando, ok? E, então, por isso que quando fala aqui, ó, na D, ela fala aqui, ó, que além de diminuir a taxa de dissolução do carbono e impedir a sua absorção, não impede, tá, a absorção. Aí a outra que ele fala aqui agora, depois a gente vê aqui, tá? Vamos fazer a questão, largar de enrolar, ok? O Estatuto da Pessoa Idosa garante o direito à saúde e ao acesso a medicamentos, fundamentais para o controle de doenças crônicas comuns nessa faixa etária. Muitos idosos fazem o uso de medicamentos para osteoporose, que contém carbonato de cálcio, que depois de dissolvido tem os íons cálcios absorvidos pelo intestino. Já no estômago, o carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico, presente no suco graxo, conforme a equação baixa. Então, ó, setinha para produto é bom, quer dizer que ele está absorvendo esse cálcio, tá bom? Algumas pessoas tiveram dúvidas em como interpretar essa reação química. Eu também, tá? De início, assim, nervoso, já fez mais de 74 questões, pode ter essa dificuldade, tá? Mas bem simplesinho, só entender isso aqui. Setinha dupla, uma indo e outra voltando, aqui eu tenho um equilíbrio químico, tá? Sabendo que essa reação ocorre em equilíbrio no meio ácido do estômago, assinale a alternativa correta sobre os fatores que podem influenciar essa reação no organismo. Então vamos lá. Letra A. A absorção do cálcio pelo intestino será acelerada caso a pessoa idosa ingira comprimido de água. Tá bom. Primeira coisa. Um sólido e líquido não estão tão presentes assim, tá? Para alterar um equilíbrio, tá? A água aqui não vai alterar não. Ah, mas eu aumentei, mas aqui ele é um líquido puro, tá bom? Um líquido puro. Outra coisa, se a água ela é aumentada, quer dizer que a reação vai deslocar para o sentido contrário. Se vai deslocar para o sentido contrário, vai acelerar a reação? Não vai, tá bom? Aqui ela vai dificultar, então não pode ser a letra A. Ok? Mas só lembrar que água, isso é um líquido puro, tá? Não vai interferir tanto assim no equilíbrio químico. A B. Se o gás carbônico produzido for eliminado rapidamente do estômago, então eu vou perder CO2. Se eu perco o CO2, isso quer dizer o quê? Que a reação vai deslocar para a direita. Assim vai favorecer a maior absorção de cálcio, tá? Por arroto sucessivo, a reação será interrompida? Não, a reação será favorecida. Lembrando, pessoal, um equilíbrio químico não pode ser interrompido, tá? Não, só se desfazer a reação, só literalmente você retirar tudo que tem ali, tá? Mas não pode ser interrompida. A C. O aumento da acidez estomacal pode intensificar a produção do gás carbônico. Então, se eu aumento a concentração de HCl, vai deslocar para a direita. E se deslocar para a direita, isso vai aumentar a absorção. Ó, legal, tá? Pode intensificar a produção de gás carbônico? Sim, se está deslocando para a direita, eu vou ter mais CO2 sendo produzido. O que pode levar a episódios de arroto, devido ao deslocamento do equilíbrio para a formação de CO2. Ok, olha, letra C, linda, linda, linda. Se você sabe a teoria, fica muito simples, letra C. Vamos ver a D. A ingestão de antiácidos, o antiácido, isso quer dizer que eu vou diminuir minha concentração de ácido aqui. Se eu diminuir minha concentração de ácido, minha reação é deslocada para a esquerda, logo não vai absorver tanto assim não, tá?
reduz a acidez do estômago e aumenta o seu pH. Se eu diminuo a quantidade de ácido, realmente eu vou ter um aumento no pH, tá? Ele vai ficar um pH um pouco mais básico. Além de diminuir a taxa de dissolução do carbonato de cálcio. Olha, além de diminuir, tá aqui, ok, pode diminuir, tá? Porque ele vai formar mais carbonato de cálcio. Mas olha aqui, pessoal, carbonato de cálcio no estado sólido, se ele tá no estado sólido, como é que vai alterar esse equilíbrio, tá? Mas vamos lá. E impedir sua absorção pelo organismo. Gente, não pode impedir, pode até que diminuir, tá bom? Mas impedir não tem como. Eu ainda vou ter uma quantidade dos íons cálcios, tá? Íon cálcio mais 2 sendo formado, mesmo com equilíbrio sendo desfavorecido. Tá bom? A gente não pode pensar que se um equilíbrio ele é desfeito, vai acabar tudo, não tem um outro restante. Foi tudo formado em produto ou tudo voltou para reagente, tá? A gente não pode pensar dessa forma. Certinho? Então por isso que a letra C, tá? Bem fácil, bem tranquilo, bem tranquilo. Mas eu confesso que a D aqui, ó, ela é cativante, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, vamos aqui para a questãozinha 76, uma boa questão, tá? Dá uma importância para Libras. Libras é muito importante. Se eu não me engano, o símbolo de química em Libras é mais ou menos assim. Se eu não me engano, tá bom? Vamos lá. A publicação da Química Nova na escola apresenta a produção de terminologias químicas na língua brasileira de sinais. Eu já quis fazer isso também. Essencial para a equidade educacional. E destaca que a representação gestovisual do átomo é feita com um movimento circular da mão direita, configurado o sinal de elétrons. Então, se eu tenho um elétron negativo, tá? Então, negativozinho. E ao redor da mão, esquema em forma de esfera representando o núcleo. Então, eu tenho um núcleo e ele tem os elétrons ao redor. Olha, interessante, tá? Pode estar falando de Rutherford, pode estar falando de Bohr, tá? Um dos dois. Assinale a alternativa que melhor descreve um modelo que se aproxima do sinal de átomo em libras na publicação. Então a gente tem que lembrar dos modelos, tá? Então aqui no caso, se eu tenho um núcleo, só pode ser Rutherford Bohr, não pode ser Thomson, tá? De nenhuma forma, ok? Porque Thomson não previu o núcleo, tá? Não, nem Dalton, tá? Nem Dalton pensava em núcleo. O átomo possui um núcleo central pequeno e com carga positiva. Legal. E ao redor do qual os elétrons se movem em órbitas, conforme apresentou Rutherford com revisão e aperfeiçoamento de Bohr. Letra A, gente. Nossa senhora, muito fácil. Muito, mas muito fácil. Mas vamos ver as outras. O átomo é uma partícula indivisível, maciça e sem estrutura interna, sendo a menor unidade da matéria conforme descrito no modelo de Dalton. Olha, legal. Realmente, Dalton é isso daqui, tá? Ele tá falando sobre o modelo de Dalton. Porém, esses símbolos aqui, ó, pessoal, não tem nada a ver com Dalton. Dalton não pensava no núcleo positivo e nem imaginava nos elétrons, tá? Os elétrons só foram descobertos a partir de Thomson. Se eu não me engano, gente, nem foi Thomson que descobriu o elétron mesmo, tá? Tem um monte de cientistas em volta dessa descoberta. Até que também tem um nêutron, tá? Até o nêutron. Até que há questões, ó, me escuta, há questões que falam que em Rutherford Bohr, né, se a gente falar dos dois modelos, falam sobre o nêutron, mas nessa época os dois não descobriram o nêutron, tá bom? Então cuidado, cuidado, tá? A C, o átomo contém partículas negativas, elétrons distribuídos em uma região de carga positiva, sem a presença de um núcleo distinto, segundo o modelo de Thomson. Olha, legal, tá correto aqui a descrição de Thomson. Só que olha aqui, ó, núcleo distinto. Aqui ele faz o símbolo de núcleo, tá? Então não pode ser a C. Olha D. O átomo possui um núcleo pequeno, legal, formado por nêutrons e prótons, que são partículas subatômicas que se transformam em outros átomos por processos nucleares. Legal. Aqui ele está falando sobre o processo de fusão e fissão. Legal. Segundo o modelo de Bohr, gente, Bohr não falava sobre isso, tá? Bohr não falava sobre fusão e nem sobre fissão. Por isso que não pode ser a letra D. Teve gente que marcou a letra D, tá? Me perguntou, Roy Robson, por que não pode ser a letra D? Porque não. Quando a gente estuda sobre modelos atômicos, a gente não vê sobre isso, tá bom? Então, questão fácil, easy. Vamos para a próxima? Questão 77, uma questão de NOx. E, gente, NOx é conteúdo básico de química.
Não tem como você errar isso daqui. Robson, eu tô errando isso daqui. Então, gente, nem pense em estudar eletroquímica, nem pense em estudar estequiometria se você tá errando NOx, tá? NOx é um conteúdo básico de química, básico, muito básico, tá? Então, se você não sabe NOx, acho bom aperfeiçoar antes de estudar outros conteúdos complicados. Vamos lá? Durante o armazenamento de alimentos, o uso de papel alumínio é uma prática comum para protegê-los de contaminação externas. No entanto, é comum o fenômeno de formação de pequenos furos na superfície do papel alumínio após algum tempo de contato, especialmente em contato com os molhos à base de tomate. A reação que ocorre é representada pela equação química abaixo. Então, alumínio mais 6 hidrogênios, né? Um próton aqui positivo, mais 2Al3+, mais 3 gás de hidrogênio, tá? Pela equação química, podemos dizer que o fenômeno ocorre por quê? Tá, gente, olha aqui, alumínio tá como substância simples, sozinho, 0, tá? E alumínio, 3+. Logo, se ele está saindo de 0 para 3, o alumínio está oxidando. Então, alumínio Al está oxidando. E quem oxida é o agente redutor, tá bom? E o hidrogênio aqui, ó, ele tá mais 1. E ele tá indo para 0, substância simples, olha aqui, ó, indo para 0. Se ele tá positivo e vai para 0, o que aconteceu com o seu NOx? Reduziu. Então, o hidrogênio, ele reduz. Se o hidrogênio reduz, ele é o agente oxidante, tá bom? Bem simples mesmo, tá? Pela equação química, podemos dizer que o fenômeno ocorre por quê? O ácido presente no molho de tomate perde elétrons durante a reação. Pessoal, se ele está saindo de mais 1 positivo, quer dizer deficiente de elétrons, e ele está indo para 0, isso quer dizer que ele não tem mais elétrons e nem menos elétrons, logo ele ganhou elétrons, ele não perdeu. Por isso que a A está errada. Lembre-se que o sinal negativo quer dizer que eu tenho mais elétrons. E o sinal positivo quer dizer que eu tenho menos elétrons. Tá bom? Então ele ganhou, não perdeu. B. É um exemplo de uma reação de óxido-redução? Sim. Onde o alumínio é o agente redutor? Sim. Então letra B. Pessoal, de graça, tá? Questãozinha simples, tá? Básica de química. AC, a formação de gás hidrogênio durante a reação é um produto da redução do alumínio. Olha, realmente é um produto do alumínio, mas o alumínio está reduzindo? Não, ele está oxidando. Por isso que a C está errada. AD, a presença de ácido no molho aumenta a quantidade de elétrons disponíveis para a redução do alumínio? Gente, o alumínio está reduzindo? Não, ele está oxidando. Por isso que está errado. Certinho? Simples, muito simples mesmo. Vamos para a próxima? Questãozinha 78, questãozinha de estequiometria, tá? Pessoal, estequiometria da mais fácil possível. Quem resolve por regra de 3 vai conseguir fazer essa questão aqui muito simples. Eles poderiam ter colocado outra substância, né? Eles poderiam ter colocado cloreto de cálcio, fluoreto de cálcio, para dar uma dificultada, tá? Uma dificuldadezinha, mas acontece. Outra coisa, em um dos canais aí do YouTube, de alguém que resolve questões de química, tá? Ele me falou que não resolve utilizando essa forma de número de mols, porque número de mols pode ser qualquer coisa. E é por isso que eu resolvo por número de mols. Porque assim, pessoal, vocês podem fazer outros cálculos, tá? Utilizando a mesma fórmula. Por exemplo, na fórmula da lei dos gases, PV é igual a nRT. Olha o número de mols aqui, ó, tá? Isso vai ajudar bastante. E principalmente estequiometria, tá? Estequiometria pode pedir várias coisas para vocês. E quando vocês aprendem a fazer por fórmula, fica muito mais lindo, fica muito mais fácil. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui, tá? Então, ó, gente, vamos resolver por fórmula. Ah, não gosto. Vou resolver por regra de 3.
cada um decide o que quer, tá? Mas pela fórmula eu acho muito mais fácil, a interpretação que você tem é muito maior, tá? Não pense que estequiometria é tudo uma regra de 3, para com isso. Se você pensar que tudo é uma regra de 3, você vai errar, tá bom? Mas essa questão aqui, muito simples, ok? Estequiometria da mais básica possível. Tá? Então vamos lá. O cimento Portland, essencial na construção civil, é obtido pela calcinação do calcário, CaCO3, que se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono em alta temperatura. Então o que ele está dizendo aqui? Que os carbonato de cálcio, ele está se decompondo em óxido de cálcio, né? Óxido de cálcio e dióxido de carbono. Simplesmente é isso daqui. Essa que é a reaçãozinha. Tá balanceado? Um cálcio, 3 oxigênios, 3. Aqui um carbono. Então tá balanceado, é 1 para 1, tá? Eles poderiam ter colocado uma reação 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, tá? Ou 2 para 3 para dar uma dificultada. Mas 1 para 1 é a mais fácil possível. A massa de óxido de cálcio produzida a partir da decomposição térmica de 800 kg de calcário, supondo-se que 90% de rendimento é de... Gente, 90% de rendimento, isso aqui a gente vai utilizar no final, tá bom? No final. E outra coisa, a massa aqui está em quilogramas. Gente, se a unidade está em quilo ou miligramas, é bom analisar as alternativas. Aqui também está em quilogramas. Então ignora isso daqui. Tá? Ignora quilogramas, não vai fazer diferença alguma. Agora, se ele pedisse em gramas, aí a gente teria que transformar quilogramas em gramas. Como não pediu, mantém esse 800, tá? Como é estequiometria, a gente tem que calcular o número de mols da massa que é fornecida, tá? Então, se ele deu do calcário, que é o carbonato de cálcio, nós vamos calcular o número de mols de carbonato de cálcio. Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. A massa fornecida foi de 800 e a gente precisa encontrar essa massa molecular. Não é o CaCO3? Então, cálcio, ele tem uma massa molecular de dá aqui, ó, de 40. Carbono é de 12, então 12. E de oxigênio, pessoal, ele deu 16. Só que o carbonato de cálcio tem 3 oxigênios. Então, de oxigênio é 3 vezes 16, tá bom? Vamos lá, 16 vezes 3. 18, sobre 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 48. Então, agora, 40 mais 48 dá 88, mais 12, 100. 100 gramas por mol. Então vai ficar 800 dividido por 100. Corta esses dois zeros aqui, ó. 8 dividido por 1, 8 mols, tá? Mas 8 mols de quem? 8 mols de carbonato de cálcio. Se a reação é 1 para 1, 1 para 1 para 1, se eu tenho 8 mols de carbonato de cálcio, eu tenho 8 mols de óxido de cálcio, tá bom? Logo, ele quer a massa desse óxido de cálcio. Número de mols a gente já tem que é 8. A massa molecular é o que a gente precisa calcular. Agora, novamente, CaO. O cálcio é 40. O oxigênio é 16. 40 mais 16 dá 56. Então, 8 vezes 56, nós vamos encontrar uma massa de 448 quilogramas. Acabou aqui, letra D? Não. Por quê? Porque o rendimento é de 90%. Isso aqui é um rendimento de 100%. Então, 448 é 100%. 90% vai gerar quanto? Coloca o xzinho aqui, tá bom? Então, 448 vezes 90 dividido por 100 vai dar letra B, 403 quilogramas, tá bom? Questãozinha de estequiometria muito fácil, pessoal. Estequiometria da mais básica possível. Tem como piorar e muito, tá? O Enem, pelo amor de Deus, o Enem sabe como complicar questõezinhas de estequiometria, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão 79, questãozinha de propriedades coligativas.
quanto tempo a UFO não traz esse conteúdo para a sua prova, tá? Sempre quando eu dou aula da UFO, eu gosto de falar sobre isso, né? É um conteúdo que caía bastante antigamente, hoje em dia cai muito pouco, tá? E da mais fácil possível também, tá? O que é propriedades coligativas? Quando você adiciona um solvente não volátil, né? O que vai acontecer? Tá? Então a pressão de vapor ela vai diminuir. Qual que é o nome disso? Tonoscopia, tá? A temperatura de congelamento também, tá? Qual que é o nome disso? Crioscopia, tá? Muito utilizado isso daqui quando quer gelar uma bebida um pouco mais rápido. Aí se adiciona sal. Por quê? Porque como a temperatura de congelamento ela vai diminuir, a temperatura daquele ambiente vai ficar menor, logo a bebida fica um pouquinho mais gelada, tá bom? Então, é interessante entender um pouquinho sobre crioscopia, tá? O que vai aumentar? A temperatura de ebulição, tá? Qual que é o nome disso aqui? Ebuliscopia, ok? E a pressão osmótica, ela também aumenta. Qual que é o nome disso aqui? Osmoscopia. Robson, como é que faz para entender um pouquinho de propriedades coligativas, tá? Gente, se você tem um entendimento sobre solubilização, tá? E lembrar que as moléculas elas vão ter carga e essas cargas elas vão afetar aquele meio, fica muito mais fácil, tá? Logo, por exemplo, na temperatura de congelamento, se eu tenho mais energias, eu vou precisar de mais energia ainda para congelar aquela bebida, tá? Então faz todo sentido. E a temperatura de ebulição que vai subir? Se eu tenho mais energia, quebrar aquelas ligações vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Pressão osmótica, por que ela vai aumentar? É só ter ideia do que é uma osmose, tá? Sempre vai sair do meio menos concentrado por mais concentrado. Se eu adiciono alguma coisinha ali, eu vou aumentar a concentração, logo a pressão osmótica ela aumenta. Tá bom? Então, bem simples mesmo, ok? Então vamos lá. Uma nova tempestade de neve provocou nessa quarta-feira o cancelamento de milhares de voos e caos no trânsito terrestre no leste dos Estados Unidos. Em Nova Jersey, o estado havia utilizado até a última semana mais sal do que durante todo o inverno de 2012-2013, 277 mil toneladas contra 259 mil, de acordo com os dados oficiais, a um custo de 60,5 milhões de dólares em limpeza de rotas e outras infraestruturas. Sobre a necessidade de usar sal, sobretudo o cloreto de sódio, em tempestade de neve, conforme narrado no texto, é correto dizer que o cloreto de sódio tem a capacidade de abaixar o ponto de congelamento da água. Sim, a gente abaixa o ponto de congelamento da água, tá? Que o nível do mar é de 0 graus Celsius? Sim, isso mesmo, tá? Então, letra A, alternativa correta. Bem simples mesmo, tá? Acho que uma das questões mais fáceis que eu já vi de propriedades coligativas. A B, o uso dessa substância na estrada aumenta o ponto de congelamento da água? Não, gente, não aumenta o ponto de congelamento da água, tá? Ele diminui, ok? Por isso que está errado. C, o sal dissolvido na água aumenta a pressão de vapor da água? Aumenta a pressão de vapor da água? Não, né, pessoal? Não vai aumentar a pressão de vapor da água, tá? Ele vai ser diminuído, tá? Deixa eu ver se saber aqui novamente. O uso da substância nesse estado aumenta o ponto de congelamento da água, ajudando a evitar que a neve se forme e mantendo as estradas seguras durante o inverno. Não, diminui. É isso mesmo, tá? A D, o cloreto de sódio reduz a densidade de água? Gente, vamos pensar aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Pensa em um copo. Um copo eu tenho um volume fixo, então a gente vai anular o volume aqui. Se manter constante, não anular, tá? Manter constante. Se eu aumento a quantidade de massa que vai ter ali, se aumenta a quantidade de massa, o que vai acontecer com a densidade? Ela vai aumentar também, tá bom? Então não pode ser a D. Certinho? Questãozinha tranquila, bem tranquila mesmo, tá? Vamos para a próxima? E vamos lá para a última questão. Questãozinha que, na minha opinião, ela deve ser anulada. Deixa eu até trocar aqui aonde é que eu tô.
e vou ficar bem aqui, bem pequenininho, tá? Então, pessoal, eu acredito que essa questão aqui seja anulada, porque não tem nenhuma alternativa correta, tá bom? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho ela. Eu acho melhor explicar do que ler por inteiro. Olha aqui, ó. A reação de esterificação entre ácido acético e etanol é um processo de oxidação. Tá, ok. Aqui não é um processo de oxidação, tá? O processo que acontece aqui é de condensação. Nossa, por que é de condensação? Porque eu tenho água como produto. Toda reação que tem água no final é de condensação? Não, tá? Se a gente lembrar de um ácido forte mais uma base forte, vou ter água no final. Agora, se eu tenho umas substâncias orgânicas e quando elas se reagem eu tenho água no final, aí sim eu tenho um processo de condensação, tá bom? Onde o ácido acético é oxidado para formar acetato de etila? Não, né? Não. Então, por isso que a ela está errada, tá? A gente sabe que realmente isso aqui é uma reação de esterificação que está acontecendo aqui. Porque uma reação de esterificação, eu estou formando um éster, tá? E é realmente o que acontece. Olha aqui, um ácido carboxílico mais um álcool pequeno, né? No caso aqui um etanol, juntando, forma um acetato de etila. Realmente aqui, ó, eu tenho um éster sendo formado, tá bom? Então, até aqui, ó, tá correto, tá? A reação de esterificação entre ácido acético e etanol. Até aqui tá corretíssimo, não tem nada de errado. O problema é o depois. Por isso que a ela está errada, tá? Por isso que a ela está errada. A reação deve ocorrer em pH básico. Gente, pH básico vai ser um pH acima de 7 e tem ácido sulfúrico. Se tem ácido sulfúrico, pH ela tá menor, pH tá baixo, né? Então o pH tá ácido, não básico, ok? Por isso que a Bela está errada. AC, a molécula de acetado tá acetado. Robson, acetato para acetado tem diferença? Ah, gente, não, né? Não, acho que ortografia aqui não vai influenciar muito não, tá? Apresenta hibridização de sp2 no grupo funcional carboxila. Tá, Robson, aqui eu tenho hibridização do tipo sp2? Tenho, aqui ó, bem nesse carbono aqui ó, bem nesse carbono. Mas qual que é o problema? É que no acetato de etila, eu não tenho grupo funcional carboxila, eu tenho grupo funcional carbonila, tá? Carbonila é carbono duplo O. Nossa, o que é grupo funcional carboxila? Isso daqui. Isso daqui é uma carboxílica. E a carboxílica tá no ácido acético, tá? Então, aqui cabe recurso, tá? Para anular essa questão. Se a gente for ver no gabarito prévio, ele fala que a correta é a letra C, tá? Mas acetado e acetato não muda nada não. Mas agora, grupo funcional carboxila, aí tá errado. Aí tá muito errado, tá? Às vezes eles queriam colocar aqui o ácido acético, tá? Apresenta hibridização sp2 e o grupo funcional carboxila. Tá? Aí alguém foi lá e digitou errado para mudar e acabou errando, tá? Gabarito letra C, porém, tá errado isso daqui, ok? Tá muito errado isso daqui. E a D? Para deslocar o equilíbrio químico para a formação de produtos, basta adicionar água ao meio reacional? Gente, a gente já falou que água, um líquido puro, não vai alterar, tá? Mas se, pensando que vai alterar... Steam, para de mandar mensagem. Se a água aqui, ela aumentar, vai deslocar a reação para onde? Para reagente, tá bom? Para reagente. E aqui ele está falando que está deslocando para produto. Não é isso que acontece. Para deslocar para o produto, eu tenho que tirar um acetato de etila ou adicionar mais outros reagentes aqui, ok? É isso. Tá bom? Questãozinha tranquila, tá? Tranquila, mas tem erros aqui de nomenclatura. Tá bom? Então é isso, pessoal. Provinha da UFO, bem fácil, bem tranquilo, nada demais, tá? Até mais e falou!